Glória a Deus. Vamos lá. Hoje a gente começa a nova série de mensagens, e é por isso que eu corri muito. Eu queria muito pregar na abertura dessa série, até porque talvez eu não esteja no fechamento, o encerramento talvez seja o Orlando. Por quê? Porque hoje a gente começa de fato a tratar o assunto do ano. 2025 vai ser o ano da comunhão. E aí, no mês de janeiro, a gente optou por fazer uma linha mais de acertar algumas arestas, né? Eu trouxe algumas pregações até deveras exortativa, porque entendia que era o momento que a gente estava vivendo, mas estava pulsante nos nossos corações. Uma coisa que a gente vai investir muito esse ano é em série de mensagens. E aí, eu acho que por volta de novembro, né, Orlando e Thiago, se eu não me engano foi novembro, e o Rafa também, a gente fez algumas reuniões, como a gente sempre faz, e decidimos começar com essa. E essa série de mensagens, na mesa do carpinteiro, nós queremos enfatizar essa importância de comunhão. E por quê, irmãos? Veja, se você acompanha a PBG ou é daqui, você sabe que existe uma alegria muito grande que a gente está vivendo, mas que não deixa de ser uma preocupação, que é o nosso crescimento. Uma igreja que cresceu muito em 2024, a gente está muito feliz. 2025 já teve gente chegando, já teve batismo, tanto é que o meu último culto aqui antes de viajar foi o último batismo, domingo da Assembleia. E uma das coisas que me preocupa sempre é quando uma igreja começa a crescer, o quanto ela cuida de quem já faz parte. Por quê? Porque o crescimento, ao mesmo tempo que é uma bênção, pode ser um problema. Não só isso. Quando eu pensei no ano da comunhão, é interessante, irmãos, quando Deus ele toca nos nossos corações e vai alinhando algumas coisas, né? Hoje de manhã eu assisti o culto online lá do hotel que a gente estava, vi o Felipe dizendo, olha, essa mensagem está cravada no meu coração desde o ano passado, e são coisas que fluem, e a gente entende que é uma forma de Deus falar com a gente. Mas olha que interessante, no movimento de mundo que a gente vive hoje, a solidão tem sido meio que um argumento de pessoas bem resolvidas. Não sei se você tem percebido, mas dizer que não precisa de ninguém, eu me basto e etc, ficou cada dia mais comum. Cada dia mais as pessoas parecem se desprenderem de outras por uma questão de um certo egoísmo, por uma questão talvez de machucados. E é interessante que o ambiente da comunhão, da koinonia, né? Comunhão vem do grego koinonia, ele deveria ser muito bem preservado. Então veja, a gente fez uma apresentação dos visitantes aqui, como fazemos todo domingo. Tem muita gente que responde pra gente assim, é de alguma igreja? Não mais. No momento não. Por vezes são pessoas feridas, são pessoas machucadas, onde? No ambiente da comunhão. E por não entender muitas vezes o sentido de igreja e de comunhão, é que nós temos problemas. Então uma das minhas preocupações, por exemplo, é ter uma igreja muito cheia com gente sozinha. Eu morro de pensar nisso. Porque do que adianta ter quase 1000 membros e ter pessoas que não têm com quem anda? Assim como o oposto me fascina. Acabei de brincar aqui com esse casal que chegou aqui é recente. E tantos outros, né? Essa fileira aqui é recente, né? Tirando o Léo e a Adri aqui, e aqui então nem se fale. Mas aqui, ó, essa aqui pronto, é uma mistura de gente nova com gente velha de igreja. Não é porque vai ser vó que eu vou te chamar de velha, Kátia, eu não faria isso. E que está tudo junto. Alguns estão aqui juntos porque Tiago já angariou para o louvor. E aí eu vi recentemente, né? O louvor fez uma festa de confraternização. Lotaram um sítio, muita música. E é muito legal que você vai vendo os vídeos e fala, olha, chegou agora. E já tem um amigo. Eu piro nesse movimento. Mas se nós não entendermos a essência de comunhão, teremos dor de cabeça. Exemplo. Tem muita gente que olha para a igreja de Jesus e tem um romantismo exagerado. Eu fui essa pessoa. O que é um romantismo exagerado? Achar que na comunhão da igreja, só porque você é da igreja, todos são perfeitos. Já viu gente assim? Gente que acha que vai chegar aqui, Carlinhos, e vai ser só 1000 maravilhas. E meu irmão, a comunhão, ela vai permitir que a gente esteja mais próximo, sim. Mas quanto mais proximidade,
mais chance de ter desavença, por exemplo. Eu falo muito isso para casais. Por que geralmente no casamento a gente briga muito? Não é uma regra evidente. Por que se a gente não acertar os detalhes dá ruim? Porque é a pessoa que a gente convive todos os dias. Qual que é a chance de você brigar comigo, que a gente só se vê de domingo, ou brigar com seu esposo, que você vê todo dia? No dia da TPM, sem TPM, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com boa comida, com má comida. Então esse romantismo exagerado faz com que a gente esqueça coisas que são sine qua non, imprescindíveis para a comunhão. Nós somos a junção de histórias, de dores, de um monte de coisa. Eu me converti aos 16 anos. Aos 17 eu me batizei. Até então eu tinha uma história. Por exemplo, eu amava ir para uma balada com a minha irmã. Ela ainda gosta um pouco, eu não gosto mais. A gente ia muito. A gente tem uma história com os nossos pais. E aí a igreja junta um monte de história. Olha que louco isso. E que se a gente não ajustar, a gente tem problema. Então, por exemplo, tem gente na igreja que é animado e piadista. Legal, mas tem o cara que é mais sério e sisudo. Tem gente na igreja, eu estava rachando o bico hoje do Felipe pregando, porque ele deixa claro a raiz pentecostal que ele tem. Não é? Tem uma hora que ele engata a quinta, irmão. E ele começa, porque não sei o que, dá turbo. E tem gente que quando for pregar aqui, vai ser linear. Aqui a gente tem pessoas extrovertidas e que gostam de falar com todo mundo. Tem gente que se puder sai mais cedo para não falar com ninguém. E aos poucos a gente vai ajustando. Por exemplo, a gente está prestes a chegar a 1000 membros. Vai ter uns desparafusados aqui com a gente, sim ou não? Toda igreja tem uns desparafusados. Não é? Umas pessoas que, sei lá, dá uma brisada na vida. E se você não conhece ninguém, é porque talvez seja você. Pode ser que você fale assim, nossa, eu nunca reparei um desparafusado. Mas pode ser que alguém já te reparou. E isso não deve nos tirar desse ambiente. E aí, olha como é interessante. A gente vacila por vezes, porque veja, tudo isso que a gente fala aqui são sobre coisas espirituais. O inimigo das nossas almas não perde tempo. Se tem uma coisa que o diabo quer que você fique, é só. Ele quer. Quer ver a prova? A doença do século. Depressão. Depressão faz com que a pessoa queira ficar só. Geralmente um depressivo crônico se mata. Por quê? Porque não tinha ninguém para impedir que ele tomasse tal decisão. Logo, a comunhão deveria ser uma obrigação de toda a igreja. É proibido fazer parte de uma igreja sem fazer parte do corpo. Eu já contei uma experiência aqui há um tempo atrás, mas eu vivi uma experiência dentro da igreja que me marcou muito. Eu estava pregando num congresso, no Guarujá, lotado, congresso daqueles de jovem, mas sabe aqueles congressos que o pessoal faz camiseta, tem o uniforme do congresso, você tem que chegar tipo assim 1h30 antes, porque lota. Foi um congresso, irmãos, que para eu chegar no púlpito, eu tive que pular adolescente sentado no chão, não tinha lugar, não tinha nada. O louvor começou a tocar, era um com um braço no outro, e canta, e todo mundo curtindo. Eu até pensei, falei, uou, que lindo. Mas foi uma experiência marcante, porque durante a pregação, eu fui interrompido por uma jovem de 17 anos, que começou a levantar a mão e chamar minha atenção. E nós, da Igreja Batista, a gente não tem mania de interromper uma pregação. Amém, igreja? A gente não é daqueles que levanta a mão e fala, posso fazer um adendo? Não. Aí eu fiquei meio sem graça, porque ela não baixava a mão. Quando eu terminei a linha de raciocínio, eu virei para ela e falei, minha filha, você quer falar alguma coisa? Irmãos, pasmem. Ela levantou e disse, eu me sinto muito sozinha. E começou a chorar no meio da pregação. Ela estava com a camiseta do congresso. Ela estava na terceira fileira. Ela era da massa, mas estava só. Eu tive que parar a pregação, evidente. Chamei ela à frente. Chamei 3 meninas da mesma idade, ela tinha 17 anos. E falei, vocês vão abraçar ela e vão sair com ela agora, porque ela precisa de oração.
Irmãos, por que aquilo me marcou? Porque se não tomarmos cuidado, seremos a igreja que incha e vai deixando pessoas isoladas pelo caminho. É por isso que eu oro, eu sempre peço, fiquem atentos aos visitantes. Eles estão levantando, alguns morrendo de vergonha. Não deixe ele ir embora sem um abraço, sem mostrar que a gente está feliz. Não é só aplaudir, porque o aplaudir é legal, mas não tem pessoalidade. Então o que eu quero trazer com essa série de mensagem é que estejamos atentos ao movimento de uma igreja que zela pela comunhão, de uma igreja que cuida dos seus, de uma igreja que investe tempo em pessoas, de uma igreja que faz esses cafés da manhã. E a minha oração é que no próximo falte lugar, para que a gente vá se ajustando. Uma igreja que abre a porta da casa, que sai cumprimentando pessoas. É muito legal ser de igreja grande, não é? Aonde a gente vai tem alguém. Não é gostoso isso? Se você apronta, você não acha legal. Mas quem está com a vida legal, é muito bom você encontrar alguém da PIBG. Em Fortaleza, Leide, a gente foi para a praia junto. Andamos de buggy juntos. Igreja, irmãos. Então o que eu quero trazer para a gente hoje é começar uma série de mensagens que nos ajude a entender o efeito da comunhão sobre a igreja de Jesus. E para isso, eu quero usar um dos textos que eu mais amo, quando o assunto é igreja, quando o assunto é igreja séria. Atos capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 42. Atos capítulo 2, nós leremos os últimos versículos, do 42 ao 47. Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Já está ali, se você ainda não achou. A minha versão diz assim: podemos? Todo mundo? De boa? Foi, Atos é fácil de achar, né? Mas se você não achou também, já está ali. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor, pela palavra dele, que é rica, eficaz e tem um poder transformador. Amém, igreja? Um pouquinho de contexto, o que está acontecendo? Aqui é onde a gente tem o registro bíblico que nós chamamos a igreja primitiva. Nós estamos aqui diante de um tempo power. O que está acontecendo? O Atos capítulo 1, nós temos a ascensão de Jesus. É o momento final de Jesus com os seus apóstolos. É o momento onde ele se despede. É o momento onde ele está dizendo assim, ó, por enquanto não saiam de Jerusalém. Fiquem por aqui para aquilo que eu tenho que fazer. E aí, então Jesus sobe. E quando Jesus sobe, Pedro se torna meio que um líder automático dos apóstolos. E você vai perceber em Atos capítulo 1, que ali existia naquele miolo um grupo de 120 crentes. 120 pessoas que tinham reconhecido Jesus, que tinham tomado ciência de quem era Jesus. Na sequência, você chega em Atos capítulo 2, começa o famoso texto de Pentecostes. O que é o texto de Pentecostes? É a promessa daquilo que Jesus havia dito. Eu vou, mas o meu Pai enviará o Consolador, aquele que estará com vocês. E ali a gente tem um movimento que eu achei que estávamos vivendo hoje, entre eu e você. O momento em que alguns acham que aquilo que aconteceu tem um sobrenatural de língua de anjos, mas não. Em Atos capítulo 2, tem um vento que passa, tem um movimento que acontece, aonde pessoas vindas de regiões diferentes começam a se entender. Há uma única língua. Eles começam a viver algo sobrenatural. É a descida do Espírito Santo. É o momento da transição. Jesus sobe para o Pai e o Consolador vem. É o momento onde, a partir de agora, nós não precisamos mais de um local. A partir de agora, nós não precisamos mais de um objeto. A presença está em nós. E aí, na sequência, o texto vai dizer que tem muita gente ali achando que os discípulos e os crentes estavam bêbados. Olha que interessante. E aí Pedro fica bravo. Fala, como pode?
Esse grupo de pessoas está bêbado às 9 da manhã. O texto bíblico vai dizer, talvez se o seu tiver com horário, 9 da manhã. Mas no horário judaico seria por volta de 8 da manhã. E aí o Pedro vai dizer assim, não é isso não. Só que o Pedro, nessa hora, já é o Pedro transformado, lavado, remido, redimido e doido. E aí o texto vai dizer que o Pedro levanta junto com os discípulos e Pedro começa a pregar para aquele povo. E a pregação é muito louca. Porque Pedro faz menção à questão de Joel, capítulo 2, se cumprindo aquilo que havia sido dito em Joel. E aí, tudo que está acontecendo ali é como se o cumprimento descesse no momento. Pedro vai usar Davi. Pedro ele vai começar a fazer menções de salmos. Por quê? Porque tudo que eles tinham na mão até então era o Antigo Testamento. E aí Pedro faz uma pregação e Pedro vai dizer, tenho algo para dizer para vocês. Arrependam-se. Creiam no Senhor Jesus e sejam batizados. E aí, irmão, acontece uma parada doida. Pedro faz um apelo. E sabe quantas pessoas se convertem? 3.000 pessoas. Imagina Pedro falando para 3.000 pessoas, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar. Deve ter durado pelo menos 1h30. E aí esse movimento, o que está acontecendo ali é que eles estão cheios, eles estão tipo eu voltando das férias, como eu queria estar aqui e falar de Jesus e ver Jesus transformando, e começa um movimento doido. Imagina uma igreja que de 120 vai para 3.000 pessoas. Esse é o contexto para que a gente chegue no final de Atos capítulo 2. É um momento onde a descida do Espírito Santo encheu tanto aquele povo, que eles estão ali sendo quebrantados. Tem gente a rodo chegando para Jesus. O que nos faz entender talvez alguns movimentos que a gente veja. Quando a gente está na pegada com Deus, eu tenho para mim que quando a gente tenta ser obediente até o fim, não abre mão de verdades absolutas e não usa púlpito para coisas secundárias, eu acredito que o Senhor Jesus sempre tem algo para dar para a igreja dele. Ele sempre tem algo para fazer. Então eu quero extrair desse texto um título que eu dei para essa pregação, que são os 6 P's da comunhão. 6 palavras que enquanto eu orava, enquanto eu lia, enquanto eu usava a minha esposa como cobaia de ouvir a minha pregação ali naquele hotel, ficaram muito fortes no meu coração. 6 palavras que vão nos ajudar a entender a importância dessa comunhão, para que a gente não se perca. Para que a gente cresça, mas cresça de verdade. Para que nesse lugar aqui, ouça bem o que eu vou te falar agora, ninguém ande só. Eu estava vendo, o Luiz fez o dízimo aqui, eu estava no táxi te assistindo, Luiz. E eu vi que, quanto tempo você está aqui na igreja, Luiz? 4 meses, Luiz e Pati. Tanto é que a primeira vez que o Luiz fez o dízimo, teve gente que falou assim, quem é aquele menino? Menino. Luiz, ele veio de outra igreja, ele é crente, ele é raiz. Só que Luiz está aqui há 4 meses. E eu pirei de ver que hoje, Luiz estava na praia com a galera da PIBG. Olha que lindo. Aí talvez você fale assim, hoje é domingo. Meu irmão, quando rolar uma praia de domingo, eu te libero, pode ir. Ele foi para a praia de manhã, veio de noite, ainda fez o dízimo. Olha que lindo, chegou agora. Mas já tem um grupo para andar junto. Já tem alguém. Então eu quero destacar, nessa noite, 6 palavras que nos ajudem a entender a importância da comunhão. E se você é daqueles que chega mais tarde para não falar com ninguém, mude. E se você é daqueles que sai primeiro para não ter que dar tchau para ninguém, mude. Se você é daqueles que não vai para a cantina porque não quer ter amizade, que mude. E se você é daqueles que diz que igreja só tem gente hipócrita, mude. Em nome de Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. É aquela que Ele amou tanto ao ponto de dar a própria vida para resgatá-la. E hoje a gente só está aguardando o dia que a noiva vai se encontrar com o noivo. Amém, irmãos? E a gente vai ficar com Ele por toda a eternidade. Amém? Primeiro P, então, para o seu coração, é o P de palavra. Meus irmãos, o verso 42 começam, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Entenda uma coisa, a comunhão real bíblica é quando existe uma junção e tem ou palavra, ou quando o encontro tem os efeitos da palavra. Então veja só, se você fala mal de igreja, se você fala mal de comunhão, talvez é por não entender o que a palavra tem para nós. Quando nós nos juntamos, por exemplo, para falar mal dos outros, não é comunhão.
não é? Quando nós nos juntamos com objetivos escusos, não é comunhão. A palavra é o que faz com que a gente mantenha os nossos ambientes saudáveis e espirituais. Meu irmão, nós precisamos de profundidade de palavra para que nós possamos honrar ao Senhor naquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E aí você vai perceber que comunhão não é opcional. Quando a gente entende a palavra, a gente vai entender inclusive que nós somos falhos e pecadores. Ou seja, vai nos mostrar que a comunhão nunca vai ser fácil, mas se o Senhor estiver presente, a gente vai conseguir vencer. Um dos grandes problemas da igreja brasileira, eu vou repetir, eu disse isso recentemente, é não conhecer aquilo que diz viver. Comunhão sem palavra vira clubinho. A gente aqui não é um clube, nós estamos aqui, meus irmãos, para pegar esse livro e fazer dele uma regra das nossas vidas. Ou seja, aonde tem palavra, há comunhão verdadeira e legítima. E nós estamos preocupados com aquilo que realmente importa. Eu amo quando a gente junta crentes nada a ver. Eu amo. Crente raiz. Eu contei uma experiência recente, que eu e Ellen deixamos nossos filhos com meus pais, pegamos Tiago e Giz e vamos fazer um bate-volta na praia. E à noite eu ia apresentar para o Tiago alguns amigos meus, que também são músicos, que eram da PIB Mogi e moram em Bertioga. Meu irmão, a minha parte foi só falar assim, ó, esse é o Tiago, essa é a Gisele, esse é o Lucas e a Marina, mas eles já se conheciam por causa do online. E do nada, você está aqui? Estou aqui. Você toca, você canta. E eu só. Mas não deu 10 minutos, tinha uma roda de louvor rolando. Meu irmão, que negócio maravilhoso, velho. Quando a palavra faz parte, a gente começa a viver de forma intencional. Comunhão sem palavra é perda de tempo. Não estou dizendo que todas as rodinhas você tem que pregar e cantar, não. Mas é fazer aquilo que a palavra de Deus diz que a gente pode fazer. Eu acho um absurdo quando eu descubro que tem grupo de crentes se juntando para aprontar. Meu irmão, e aí, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui não é indireta para ninguém, porque até então aqui eu não sei de ninguém. Se você souber, levante uma de suas mãos para que eu veja. Ok, não temos nenhum X9 nessa igreja, glória a Deus. Mas pode me procurar no final e me dar nomes. Eu acho meio bizarro, sabe por quê? Porque veja, a gente brinca com coisas sérias. As verdades do reino são sérias. As verdades do reino nos mostram que ainda que ninguém conhecido, crente esteja, o Senhor vai estar. Gente que se junta para maledicência. A palavra vai nos dizer que isso é pecado em roda, que o pecado transborda, não tem comunhão com o Senhor. Tem comunhão com coisa ruim. E gente que se junta para falar mal de igreja e de crente, meu irmão, você não tem o que fazer não. Porque se você for apegado a isso aqui, você vai orar por aqueles que talvez estejam atrapalhando a comunhão. Sabe por quê? Porque a palavra nos garante que aqueles que o Senhor encosta, Ele transforma. Então, comunhão sem palavra faz com que clubinhos gospels vão se transformando. Viram uma panelinha da zoeira. Eu lembro que uma época da nossa juventude, e Ellen viveu isso comigo, a gente não nem namorava, eu acho. Eu acho que não. Porque Ellen sempre foi lá na minha igreja. Tá aqui o Sirinho Branco, é que eles são um pouquinho mais velhos. Ellen teve uma época que ela era desejada das nações lá. Porque ela era líder da campanha de missões, ela sempre foi linda desse jeito, sempre foi simpática, sempre foi elegante, sempre foi maravilhosa, sempre foi tudo isso. Menos na época que ela cortou o cabelo bem curtinho assim, que ficou estranho. Ficou estranho, você lembra? E aí eu lembro que a gente tinha uma amizade muito legal, a gente se preocupava. E aí tinha uma galera que era da pá virada, que chamava a gente de os crentes, dentro da igreja. Você acredita? Olha lá os crentes. Tipo, eles tentavam me ofender, me chamando de crente. E eu era novo na fé, eu ficava meio confuso. Eu falava, ué, mas não é legal ser o crente? Percebe a que ponto a gente chega? É porque quando não se tem a palavra, a comunhão é vivida de uma forma estranha. Então, em nome de Jesus, quando eu te digo, tenha comunhão, vive em comunhão, é baseado nisso aqui, não é naquilo que eu acho. É olhando para essa palavra e vendo que numa igreja que tinha 120, vai para 3.000 e eles não perdem o que é essencial, que é a palavra de Deus e a comunhão com o princípio. Amém, queridos? Segundo P da comunhão, é a prece, ou a oração,
E aqui o texto vai dizer no mesmo versículo, ó, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Meu irmão, em nome de Jesus, ouve o que eu vou te dizer. Orar pelo irmão é um dos maiores atos de amor da comunhão. Meus irmãos, tem pessoa que só oram pelo outro quando o Tiago pede no louvor. Tem gente que não orou por ninguém a semana inteira. E aí quando o Tiago diz, agora junta aí com 6, aí você fala, ei, vou ter que orar por alguém. Você já parou para pensar o efeito que tem a oração para a comunhão? Já parou? Porque não tem horas que tudo que a gente tem é uma oração? Ó, a gente estava lá na viagem. E aí a Camila, eu nem sei se ela está aqui. Acho que não está, porque o Joaquinzinho teve alta. A Camila me mandou mensagem dizendo assim, pastor, o Joaquim foi um dos últimos, eu acho que o último bebê que eu apresentei. Em janeiro. Ore por nós, pastor. Joaquim está sendo internado nesse momento com bronquiolite. Eu tive bronquiolite, foi bronquiolite que eu tive, eu lembrei na hora. A bronquiolite quase me levou. Tanto é que o médico chegou a dizer que eu estava com leucemia, não era isso? Eu lembro de tudo, eu tinha 2 anos, eu lembro. Eu lembro quando o médico falou, ele está com... Aí eu falei, ai, graças a Deus, é só bronquiolite. Aí ela mandou. Irmãos, eu estava em Fortaleza. Me deu uma angústia, porque eu estava longe. Me deu um negócio. Aí eu mandei assim, não, a gente... Aí na hora eu respondi, já parei, já orei. Aí compartilhei com Ellen. E todos os dias eu lembrava, Senhor, o Joaquim. Era tudo que eu tinha. E toda hora que eu lembrava, eu mandava. Camila, como é que está o Joaquim? Eu estou orando pelo Joaquim. Aí mandei para os meninos. Aí foi o Tiago, né, que falou que já ia lá e tal. Já combinamos de alguém correr no hospital. Me gerou uma angústia. Mas como essa prece, essa oração, veja, eles se juntavam. Não era só para ouvir. Eles oravam um pelos outros. O poder da intercessão na comunhão, ele é simplesmente maravilhoso. Meu irmão, vamos ser sinceros. Você está no meio de um dia, atribulado, zoado. Vem uma mensagem assim, ó, estou orando por você. Meu irmão, é libertador. É como se o próprio Deus falasse contigo, eu estou cuidando de você. Então a gente precisa começar a entender que esse movimento de oração, ele não é brincadeira. Eu vou insistir numa fala, a gente tem que tirar essa fama de que batista não gosta de orar. Amém, igreja? Porque a gente vai orar muito um pelo outro. A gente vai estar junto para orar. Tem culto de oração, não pode vir. Ora de casa, manda mensagem, ora por alguém. Faz uma mania que lá em casa a gente tem, que às vezes a gente manda oração por áudio mesmo. Eu vi que hoje de manhã estava com a gente o Tiago. Né? Eu vi que você apresentou. O Tiago, ele veio pela irmã da igreja, ó, do nada ele pegou uma pneumonia, está na UTI. Eu lembro onde eu estava. Eu estava subindo aqui, eu tinha acabado de passar pela Gaviões. Aí a irmã mandou um áudio. Estava no rádio do meu carro. Eu parei tudo e mandei um áudio orando. Dizendo, irmã, tenta fazer essa oração chegar, mas se não fizer, já está orado. Irmãos, a gente precisa entender que essa nossa junção não é simplesmente para a gente ter proveitos. É para a gente oferecer alguma coisa. E aí, ontem, eu me emocionei muito. Porque eu acho que a comunhão com essa questão da oração é uma das coisas que a gente tem viajado. A gente não tem se preocupado com a dor do outro na comunhão. E aí, ontem foi sábado, não é isso? Eu estou aqui, é domingo. Na sexta-feira, a gente estava na praia. E as praias do Nordeste têm algo em comum que eu não sabia. Eu achei que isso era em Recife. Você não fica 5 minutos sem alguém passar e te oferecer alguma coisa. Quem já foi para o Nordeste sabe. Mas sai coisa assim que você até duvida. Tem coisa que você prova para ver se é verdade. É de cocada, só faltou alguém oferecer uma criança. Quer levar uma criança para casa? E aí, na sexta-feira, passou uma mulher e falou assim, olha, moço, eu vou jogar muita real, eu estou com dificuldade, eu tenho 3 filhas, tal. O Benício estava dormindo debaixo da mesa, estava eu, Ellen e Helena. Minto, ela passou a primeira vez, eu estava só. E ela falou, olha, eu estou com uma dificuldade, eu tenho 3 filhas, tal. Eu falei, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Ela estava vendendo bala, drops, tipo um house, mas de segunda linha, sabe? Tem o house, aquele chamava tipo, Hells. Não, Hells não. Rios. Um negócio lá. Aí eu comprei e tal, não sei o quê. Ela foi. Quando ela voltou, Benício estava dormindo, Helena comigo e Ellen também. E meus irmãos, aquilo que eu digo para os pais, cuidado, os nossos filhos são uma esponja. Não vacile. A mulher voltou. Aí eu fiz questão de apresentar ela para as meninas. Falei, ó, essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha filha, esse aqui é meu filho. E ela chegou na hora que chegou a nossa comida. E nesse dia a gente estava empolgadão, a gente pediu batata frita e camarão de uma vez. Falei, não quero nem saber. A fatura está aqui, só aguardando a virada. Ore por isso, ore por isso. Quando ela chegou aí, ela foi contar a história dela. Eu falei, ó, tá vendo? Ela está passando por dificuldade, tal. Aí eu falei assim, você não quer comer aqui com a gente?
Aí ela fez, que isso, moço? Falei, que isso nada. Ó o banquete. Aí ela começou a comer com a gente, morrendo de vergonha. Aí eu falei, irmãos, você já tomou suco de caju com limão? Meu Deus, o fortalezense que nasce em Fortaleza é o quê? O cearense é embaçado. É porque eu não sei, ninguém é de Fortaleza aqui? É fortalezense mesmo? O fortalezense fez um suco de caju com limão que é top. E a jarra tinha acabado de chegar. Aí eu falei assim para ela, minha filha, pega um pouquinho de suco. Moço, não precisa. Falei, me chamou de moço, eu já fiquei maravilhado. Aí eu falei, pegue. Aí ela pegou um pouco de batata e suco e virou. E eu vi a hora que ela começou a enxugar as lágrimas. Aí a gente começou a dar uma palavra para ela. E tal, e eu falei, eu não quero mais bala, mas dá o seu Pix, que a minha esposa vai transferir um dinheiro para você. Não, porque eu já tinha gastado muito com ela. Aí tal, transferimos e não sei o quê, e ela contou a história rapidinho. E isso me toca. E talvez você pense assim, é mentira, lá todo mundo mente. Eu não quero nem saber. Se for mentira, ela vai prestar conta com quem é o Deus da verdade. Mas eu fiquei consternado, a gente ajudou, mas eu fiquei consternado. Irmãos, no outro dia, eu abri os olhos, a primeira coisa que eu lembrei foi dessa mulher. Eu orei, falei, Senhor, cuida dela. Senhor, 3 filhas, eu estou aqui com meus 2 filhos curtindo a praia, e tem uma mulher com 3 filhas, cuida dela, abre portas e tal, e não sei o que, e beleza. Quando passou, descemos para tomar o café do hotel, sentamos em família, e aquilo que eu já te disse, não importa onde a gente está, a gente vai ter a refeição, a gente vai orar. E eu falei, quem quer orar? A Helena falou, eu. E aí, irmãos, me quebrou. Uma coisa é eu lembrar. Helena começou a orar e falou, Papai do céu, obrigado por esse dia tão especial. Mas eu quero te pedir por aquela mulher que tem 3 filhas. Ixi, aí eu já falei, o cuscuz vai encher de lágrimas, vai ficar um horror. E Senhor, o Senhor sabe o que ela precisa, supra as necessidades dela. Aí eu falei, meu Deus, ela tem 8 anos. Aí ela falou assim, e cuida também de Guarulhos. Choveu muito, tem gente. Eu falei, meu Deus, de onde sai esse negócio, velho? E a Helena tem uma oração que ela joga para as costas de vocês, tá bom? Porque ela sempre termina assim, e que a PIBG supra as necessidades deles. Não terceiriza não. E aí eu olhei aquilo, eu falei, ela orou por alguém que nem estava, e a minha emoção tomou conta. Meu irmão, você percebe como a oração para comunhão não pode ser negociada? Quantos dos nossos aqui não estão precisando de grana? Estão precisando saber que tem gente orando por eles. Eu oro por todo mundo aqui dessa igreja, mas para vocês eu oro por atacado. Se eu lembrar o nome de todo mundo, eu não consigo. Mas, por exemplo, o meu time, eu oro todos os dias nominalmente por cada um. Até um tempo atrás, era uma lista menor. Agora chegou a Amanda, que vai casar com Orlando, pelo que me consta. Pô, aqui as pessoas casam um pouco, aqui vocês não acham? Tem igreja que a gente é membro, tem festa de casamento o ano inteiro. Aqui, não, tá ali. Aí, foi legal aqui. Casamento do Orlando. Pergunta onde eles fizeram, foi top. Então percebe, essa questão de orar. Eles se juntavam para orar. Então, irmão, quando você estiver na casa de alguém, visitando alguém, ore. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. E tem tudo a ver com a pregação. Eu cheguei esbaforido, correndo. Eu nem sei onde estão minhas malas. Ainda bem que o Marcelo está aqui, porque eu saí correndo. Eu ainda fui pôr uma camisa para ficar pelo menos ajeitado. Aí o Orlando chegou e na sala falou, e aí, pastor? Que bom que você chegou, pastor. Falei, que bom, não sei o quê. Aí eu vi que ele foi se aproximando, assim, falei, acho que o Orlando deve estar com saudade mesmo, né? Que ele foi assim, pastor, como é que foi? Que bom que você está aqui, pastor. E o avião, pastor. Aí ele fez assim, desse jeito ele, posso orar por você, pastor? Falei, claro, meu filho. Parei tudo aqui, ó. Meu irmão, ele entrou ali para orar, velho. O Orlando poderia pensar assim, é pastor, não precisa. Meu irmão, se você soubesse como eu preciso da tua oração, você não esquecer meu nome, não. É uma junção de coisas. Aí ele foi ali, é a hora que eu tive que tirar o pé e falar, percebe? Você quer ter comunhão sem orar pelo outro? É porque a gente está sendo muito egoísta. Então, em nome de Jesus, vamos ser o time que ora uns pelos outros, que conserva. Meu irmão, hoje de manhã, eu tive a triste notícia de saber que o papai do irmão Marcelo morreu. E se você é membro recente, não tem como não amar Marcelo e Helena, porque eles são o time do Conecta. O Marcelo é o cozinheiro principal do Conecta, todos o amam. Eu estava longe. Tudo que eu tinha para oferecer foi minha oração. Foi fechar os meus olhos e falar, Pai, guarda o coração do teu filho.
que está sofrendo. O quanto a gente tem orado por essa galera que a gente diz ter comunhão. A terceira coisa é a partilha. E aqui você pode usar o P de posses também, se você quiser. Porque olha o que o texto vai dizer. Vendendo as suas propriedades, no versículo 45, e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Meu irmão, a comunhão nos ajuda, por vezes, a ser a resposta de oração daquele que precisa. Queridos, em nome de Jesus, por vezes, muitos dos nossos passam por dificuldades. E a oração, sim, é essencial, como eu acabei de falar. Porém, tem hora que a oração precisa vir acompanhada de algo. Eles dividiam as coisas que tinham de acordo com a necessidade. Aí eu me lembro de Paulo escrevendo Gálatas, capítulo 6, no verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, nós precisamos entender. E aqui, antes que você venha pensando, eu não estou dizendo que você tem que vender tudo. Não. Mas a gente não pode aceitar que tem gente do nosso lado passando fome e necessidade e a gente está só orando. Eu estava lá em Fortaleza de boa, resolvi assistir jornal. Eu não assisto jornal há muitos anos, mas lá não tinha uma TV legal no hotel, não tinha Smart TV. Do nada me aparece Guarulhos na tela. Enchente. Meu irmão, na hora, de novo. Aí eu comecei, meu Deus. Aí o pastor Gabriel, porque falaram o bairro do Jardim Guaraci. O pastor Gabriel é novinho, tem 26 anos, é o pastor do Guaraci. Eu já mandei mensagem para ele, falei, pastorzão, acabei de ver. Ele falou, pastor, a água não baixa, as pessoas não têm o que comer, algumas não conseguem sair de casa. Eu falei, Deus, a gente acabou de passar isso no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, por ser longe, parece que a gente mobiliza céus e terras. Mas parece que Guarulhos a gente não sente nada. Já liguei para Orlando, já mandei mensagem para o time e tal, já fiz um vídeo na hora, sabe por quê? Porque tem hora que a gente precisa entender que só oração é pouco. Já chamei a diretoria dessa igreja, que é uma bênção, quero deixar registrado que eu amo ser dessa igreja. E falei, igreja, a gente precisa transferir um valor para ajudar. E foi unânime, a diretoria aceitou. No outro dia a gente já transferiu um valor, porque o pastor Gabriel já estava usando a verba da igreja, que é muito menor que a nossa. E nós já transferimos. O Orlando já mobilizou, no outro dia foi lá. Sabe o que isso nos ensina? Que aquilo que nós temos é do reino de Deus. Não estou dizendo para você dar tudo não, mas se você não se preocupa com a dor do outro, é porque o teu coração já está seco. Meu irmão, você já parou para pensar? Olha que interessante, isso me dói. Pode ter alguém sentado do teu lado que não tem o que jantar essa noite, velho. E a gente está dizendo que tem comunhão. Peraí. E tem horas, e aqui deixa eu dar um recado. Cuidado para não ter um coração orgulhoso demais, porque não é problema nenhum chegar e falar assim, vocês podem me ajudar em nome de Jesus. Pegou? A gente precisa entender esse movimento. E aqui eu quero fazer 2 adendos. Por que 2 adendos? Porque esse tipo de coisa, quando a gente fala, tem que tomar muito cuidado na igreja brasileira do século 21. E essas 2 coisas são a primeira. Isso aqui que eu estou dizendo não tem nenhuma desgraça de cunho político. Ai, Jesus não era nada não. Cuida da tua vida. Isso aqui não tem a ver com ser A ou B. Eu nem vou falar a expressão para não ter recorte com o meu nome depois. Porque só o que está faltando. Não, eu já tenho a fama, de ser isso aqui quando eu cheguei. De invasor de terra. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o reino de Deus está para além do que qualquer cunho político. Deixa eu te contar uma coisa desse tempo do texto bíblico. A luta daquela igreja primitiva também era para que dentre todos aqueles que frequentavam o movimento cristão não passassem por necessidade. Olha que bonito. Meu irmão, tem um monte de gente aqui nessa igreja desempregado. Por que a gente não ajuda? Quem está desempregado aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem que ser corajoso, né? Olha lá, 1, 2. É o Fragere ali? Fragere, Andressa, 3. Só vocês, 3? 4. Parece que está encorajando, né? Leandrão, 5. 6. Está desempregado, Thiago? Oh, meu Deus, ainda bem que a Débora cozinha bem. 6 irmãos. 7 irmãos. Vocês estão com vergonha, gente? Amém, pode abaixar, levanta a mão. A gente quer orar. 8, 9. Está parecendo leilão. Quem ainda mais? Deixa eu te pedir uma coisa. Você que está desempregado, fica de pé aí. Fica de pé. Fica de pé. Não precisa ter vergonha, não. Ó, vocês estão olhando essas pessoas desempregadas? Você trabalha com o quê? É TI, né? TI. Trabalha com o quê, Fragere? Comunicação. Comida. Administração. Saúde pública. Professor. Não ouvi, querida. Alguém grita aí, alguém tem a voz mais alta.
atendimento ao público, pedagoga, direito, atriz, Tiago, contrata para musical. Bióloga, a Helena agora, minha filha, inventou que quer ser bióloga. Tá vendo isso aqui? Tiago, você é o que, Tiago? TI também, 2 TIs. Mais alguém? Lá em cima, todo mundo empregado? Só senta lá em cima quem está bem de dinheiro, então, é isso que eu estou entendendo? Essa área VIP da PBG. Passou. Passei, mas passou. Tem mais alguém que eu não estou vendo? É o Tiago. Lá onde, minha filha? Ali. A verdade, a Elô, que é RH, podem sentar. Tem gente desempregada sentada aqui dentro. Percebe? Será que eles estão com a vida em dia? Mas isso não é problema nosso. É de quem então? Você sabia que alguém da tua igreja está passando fome? Você dorme em paz? Você sabia que alguém pode estar com uma conta para ser cortada? Você dorme em paz? Não tem como. Só que aí, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira que eu disse é que não tinha a ver com cunho político, amém? A segunda coisa, e eu vou fazer eu vou frisar, e eu anotei, é que a comunhão também não nos livra de gente que não presta. Porque tem gente que ama ouvir esse tipo de pregação para pedir um caminhão de coisa. Que nem tem a ver com a questão de estar desempregado. É gente que é safada. Porque a igreja tem joio e trigo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque também aqui não é filantropia nem cada mãe Joana. Mas tem gente que precisa. Meu irmão, nós ajuntamos no aniversário da igreja 1 tonelada de alimento. Sabe para quê? Para alimentar quem está passando fome. Agora veja, qual a lógica de eu mandar um caminhão para o Rio Grande do Sul, o Orlando visitar e levar um monte de coisa para o Jardim Guaraci, e tem gente na PBG que não tem o que comer? Meu irmão, a gente é uma igreja de quase 1000 membros. Se cada um der um pouquinho, ninguém fica sem. Então a igreja primitiva nos ensina que na comunhão, eu também estou preocupado com quem está nessa grande mesa de Jesus. Tem horas que eu fico morrendo de dó, porque as nossas cantinas são tão gostosas. O cheiro já subiu, ó. Tá sentindo? Se você não é gordo, você não está sentindo. Eu já estou sentindo. Porque o faro do gordo é muito mais fácil. E tem gente que eu sei que tem hora que está pensando assim, como eu queria comer um lanche hoje. Quando você estiver bem de grana, sabe o que você faz? Chama alguém para comer na tua conta, pô. Para de ter mão de vaca. Chama uma família que você sabe que é humilde, leva para comer pizza, mas sabe aonde? No Giovanni. Porque levar em pizzaria Badarosca é fácil. Quero ver levar no Giovanni e pedir uma pizza de 90 conto. Sabe aquelas pizzas que a gente não sabe nem falar o nome? Sabe? Porque a igreja primitiva, aquilo que eles tinham, era do reino. Eles estavam preocupados com quem estava do lado. Isso é a comunhão. Então, em nome de Jesus, que nós podemos ter a partilha como forma de cuidar do outro. Porque aí vem o próximo, que é muito parecido. Que no pé da comunhão tem também o pão. Todos os dias, diz o 46, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E aí talvez você que leu aqui falou assim, peraí pastor, no 42 já falava de partir o pão. É porque o 42, ele não está dizendo de partir pão de comunhão. Ele está dizendo ali, se você pegar até a sequência, ensino dos apóstolos, a oração e o partir do pão, esse do 42 ele tem muito mais a ver com a ceia memorial. Agora, esse de agora não. Esse de agora tem a ver com nas casas, partindo pão, tendo tempo juntos. Meu irmão, a mesa revela corações. Tem hora que a gente está se fechando demais à toa. Nós precisamos entender que nesse movimento de entrega e de partilha, a partilha do pão está totalmente ligado à mesa. Não é à toa que no tempo de Jesus, os banquetes eram regados de comida e conversa. A comunhão a gente faz na mesa. Jesus era carpinteiro, mas a mesa mais incrível que ele construiu foi a mesa da comunhão. Onde a gente divide o pão para todo mundo. Onde a gente senta para ouvir histórias. Carlinho está aqui, ó, ele ama uma comunhão com pão e com café mineiro. Quem aqui já foi com o Carlos sabe. Se você for na teia dele, ele vai te chamar para ir no mineiro que tem ali no centro. E um mineiro muito bom, eu não sabia que existia. Xicrinha de lata, pão de queijo mineiro original, para ter prosa. É ou não é, Carlinho?
Nós precisamos disso, em nome de Jesus. Para de se achar demais. Senta com as pessoas e partilha o pão. Ouve corações. Eu vou repetir uma coisa bonita que aconteceu nessa igreja. O Tiago escreveu um musical dizendo: foi na mesa que eu descobri a história dos meus irmãos. Foi na mesa, partilhando o pão, que ele descobriu que alguns irmãos tinham sido curados e libertos pelo sangue de Jesus. Quer ter comunhão? Deixa o pão fazer parte da história. Sente com pessoas na mesa. Convide pessoas. Esse casal, vamos fazer uma Jocum aqui. Jocum Guarulhos. Jocum, this is here. The Jocum Guarulhos. Meu inglês está fluindo muito fácil. Quer que eu fale em francês também? Melhor não. Meu biquinho não está pronto. Não manjo de inglês. Meu irmão, tem gente, ó, eu vou olhando aqui, ó, ali, ó, Eliette com a família. Gente que eu já tive tempo de sentar e ouvir as histórias. Que delícia! Midian e Cristiano já fui na casa. O Falcon, que toda terça-feira a gente está na barbearia ali batendo papo. A casa da Kátia. Eu fui em tanto lugar. Márcio, que faz uma comida maravilhosa. A família Nazaré, que eu tive lá. Gente, o pão faz com que a gente se junte na mesa e ouça os corações. Percebe? Nós precisamos entender a importância que a mesa tem para a gente. Partilhar o pão com os nossos irmãos gera vida. E o último é o P da presença. No P da presença, diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, sem presença não dá. Eles se reuniam, irmãos, e é muito louco aqui, porque vai dizer que eles se reuniam no templo, no pátio do templo, nas casas partilhando pão, só que aqui diz que eles tinham alegria e sinceridade de coração, ou seja, a presença era real. Na igreja primitiva, não tinha essa falácia de igreja é lugar de gente hipócrita. Não, meus irmãos, na igreja primitiva, eles dividiam porque a presença fazia parte. Ontem, eu também me emocionei com uma outra coisa. Essa parte eu acho que Ellen não estava. Eu conversava com o Benício em Fortaleza. E eu perguntei assim, filho, você ia gostar de morar aqui? Porque criança se empolga rápido. Eu não sei se você sabe, mas Fortaleza, a maioria das praias, o quiosque tem piscina, parque aquático. Então você tem a opção praia e para uma criança isso é tudo. E aí eu vi que ele gostou, porque ele falou, pai, foi incrível. Eu falei, você ia gostar de morar aqui? Ele me respondeu assim, ó, como que a gente vai para PBG? De avião? Juro. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, a gente para morar aqui vai ter que mudar para uma igreja daqui. Prontamente ele me olhou e falou assim, não pai, eu quero ser da PBG. E aí eu vou te dizer uma coisa, eu vou dizer porque eu vou honrar meu filho. Ele falou, pai, inclusive eu tenho até uma ideia. Por que a gente não pega uma caixa enorme, entramos nós 4, alguém embrulha, põe uma faixa e empurra a gente lá, a gente pula. Surpresa! Aí eu falei, filha, é porque não... Como ele ama a presença de vocês na vida dele, cara. Como ele ama ser daqui. Ele era o segundo mais empolgado, eu ouço dizer, da viagem, de chegar aqui e vir para o culto. A gente desceu do avião e falou assim, pai, vai dar tempo de pegar o começo do culto? Eu falei, filho, o começo do culto começou tem 5 minutos. Aí ele falou, pai, então a gente precisa correr? Eu falei, sim, mas vai dar tempo, vai. Agora, o aniversário dele está chegando, falta exatamente 1 mês para ele completar 5 anos. Quando eu falei para ele, seu aniversário vai aqui no domingo, por que a gente não faz um bolinho, combina com o pastor Marcelo e tal? Ele fez, pai, eu não acredito que minha festa vai ser na PBG. E eu fiquei aliviado, porque é mais barato que um buffet, né? É no domingo, traz um bolinho, e é só criança, 50 coxinhas, corta no meio. Irmão, você entende o que eu estou dizendo? A presença faz com que a gente seja intenso. E aí, deixa eu te contar algumas coisas interessantes. A gente sabe, por exemplo, de algumas coisas perigosas. Veja, o YouTube é uma bênção, sim ou não? Mas o YouTube é uma bênção para quem está doente, para quem está longe, para quem está viajando. Se você está em casa, se esforça para estar aqui. Porque a tecnologia tem roubado de nós a presença. É que nem o WhatsApp. O WhatsApp, ele juntou quem está longe e separou quem está perto. Não, a presença é bom, cheiro de gente é bom, estar com pessoas, estar aqui é bom, ao ponto a gente estar viajando e pensando no dia de voltar para ver vocês,
para ver alguns rostos que fazem parte da jornada, porque é na presença que a gente sente cheiro de gente e vive a intensidade. Portanto, não troque a presença por qualquer outra coisa. E aí, eu quero encerrar com o último P, que ele não tem a ver com a comunhão, mas ele é o resultado dela, que é o P de proclamação. Olha o que vai dizer no final, no 27. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A comunhão gera proclamação. E sabe por quê? Porque pessoas em comunhão verdadeira são felizes e geram impacto no mundo. Pessoas que entenderam o valor da comunhão, elas conseguem gerar algo. Sabe por quê? Porque ninguém está preparado para conviver com gente feliz que fala bem de igreja, dizendo, vamos lá que lá tem um monte de gente legal. Não, vamos lá que você tem que conhecer. Você tem que conhecer o Orlando. Você tem que conhecer a Leide. Não, na minha igreja você tem que conhecer o Hamilton. Não, vamos. E essa comunhão, veja, e ali vai dizendo que o povo vai tendo a graça da igreja. O povo, e aí diz que o povo tendo a graça da igreja, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Percebe que o problema não é sobre igreja grande, não é sobre igreja média, não é sobre igreja pequena. É sobre igreja que não decidiu viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Até a nossa comunhão gera a proclamação de um evangelho verdadeiro para um mundo egoísta. Tem pessoas que não são abraçadas a semana inteira, mas quando estão aqui, recebem o teu abraço. Tem pessoas que ninguém ora por ela a semana inteira, mas quando estão aqui, recebem a sua oração. E aí, irmãos, é muito louco, porque olha o segredo disso tudo. Talvez, Orlando, seja um dos motivos de estarmos vivendo o que estamos vivendo. Nós estamos numa igreja que entendeu. Porque olha que interessante. Existe hoje, um movimento que gosta de falar que igreja boa é igreja pequena, que igreja grande se perde. Meu irmão, isso é falácia. O segredo é o quanto nós estamos comprometidos. Amém, queridos? Porque olha o que acontece com essa igreja primitiva. Em Atos capítulo 1, no verso 15, diz, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, Atos 1, capítulo 15, Atos 1. Em Atos 2, 41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve o acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ou seja, 3.120. Só que quando você vai para Atos 4, no verso 4 diz, mas muitos dos que tinham ouvido a da mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. E aí quando você chega em Atos capítulo 5, no verso 14, o Lucas que está escrevendo Atos desiste de contar. E ele vai dizer assim, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. Comunhão gera vida. Meu irmão, tem uma frase, eu preguei esse texto há muitos anos atrás, e eu resolvi escrever uma frase que marcou o meu coração. A igreja de Atos, ela juntava pessoas e dividia bens. Por que nós queremos ser a igreja que junta bens e divide pessoas? Isso aqui é lugar de cura. Isso aqui é lugar de transformação. Isso aqui é lugar de vida. Eu falei recentemente, e eu quero encerrar essa pregação falando isso de novo. A gente tem se perdido no movimento teológico em querer dividir aquilo que Jesus uniu. Não foi uma, não foram duas, três. Eu perdi as contas nesse 2024 que muita gente chegou. De pessoas que chegaram com feridas profundas adquiridas na igreja. Isso aqui não é lugar de ferida profunda. Isso aqui é lugar de cura. Eu não estou entendendo. E eu vou tomar cuidado para não entrar nessa lista. Por que pastores estão querendo ter posse sobre ovelhas que são do Supremo Pastor? Eu vou repetir de púlpito para você ouvir. Quando você não estiver gostando dessa igreja, quando você não estiver gostando de mim, não estiver gostando do Tiago, estiver insatisfeito, procure outra igreja. Não tem problema. Você não me deve nada. Sabe por quê? Porque você é ovelha de Jesus e não minha. O Supremo Pastor, foi Ele que deu a vida por você, não fui eu. E aí tem gente amaldiçoando crente. Tem gente jogando praga sobre irmão. Irmãos, tem gente que está com o ego tão inflado
que está fazendo de tudo para ter atrito dentro da igreja, mas o Senhor Jesus nos chamou para ter comunhão. Tem gente que está entrando aqui para se achar, para quê, filho? Essa é a primeira coisa. A segunda, em nome de Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Aprenda a ouvir o coração daqueles que estão do seu lado. Deixa eu te ensinar uma coisa preciosa da comunhão, e eu prometo que eu estou encerrando. Nem todo mundo é o que é porque quer. Tem gente que é porque tudo que aprendeu a ser foi isso. E às vezes a gente está se achando tanto na comunhão que a gente diz, não, com você eu não quero. Meu irmão, aprenda a ouvir o coração. Vou te contar uma experiência que eu vivi nessa igreja. Como eu não pedi autorização, é evidente que eu não vou dar nome. Uma pessoa das novas que chegou. E chegou causando. Chegou meio estranho e tentando até arrumar uma briga com gente que não é de briga. E eu sempre assim, irmão, não é por aí não, calma. Eu acho que o irmão está equivocado. Tive até que ter uma conversa mais dura com esse irmão. Passou cerca de 15 dias, ele me procurou e falou assim, pastor, Deus falou comigo, é tempo de mudar. Passou um tempo, a gente foi almoçar junto. Meus irmãos, eu fui ouvir a história dele. Ele não era aquilo por maldade. Ele era aquilo porque era o que ele tinha recebido. E aí eu achei incrível, porque tem coisas que a gente vai deixar fluir. Passou um tempo, ele me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, lembra aquele irmão lá que eu achava que estava de mal comigo? Você acha de eu almoçar com ele? Eu falei, eu acho que vai ser libertador. E aí recentemente recebi a foto dos dois. E um deles me mandou, pastor, ganhei um novo amigo. Tem horas que tudo que a gente precisa é ouvir o coração do outro, irmão. Tem gente que chegou aqui que está com o modo de defesa ligado, sabe por quê? Porque não aguenta mais apanhar de crente, de pastor. Então eles estão com modo de defesa. Eles estão apaixonados pela PBG, mas eles estão com medo até de fazer parte do corpo. Eles fizeram conecta, eles vieram para a assembleia, mas eles estão assim, eles vão me magoar. Você já viu aqueles vídeos de um cachorro que sofreu muito e apanhou muito? Sabe aqueles vídeos que cortam o coração? Porque o cachorro está tão sofrido que só de chegar perto ele... Mas tudo que ele está precisando é de um afago. Já viu esses vídeos? Tem um recente que o cachorro estava tendo uma jaulinha, numa gaiolinha lá. E aí a pessoa vai tentando pôr a mão e ele está apavorado. Ele não é mau. Ele só está mostrando os dentes porque ele não aguenta mais apanhar. Mas o engraçado desse vídeo é que quando a mão chega ali na parte da cabeça e que consegue fazer um cafuné, ele desarma. Ele não perde o medo, mas ele não rosna. Porque parece que o carinho chegou. Porque parece que desse toque agora vem amor. Tem gente que está aqui e está cansado porque não aguenta mais apanhar. Tem gente que viveu as piores experiências da vida dentro de uma igreja. Está ali, casal, de Carangola para Guarulhos de novo. Voltaram, que saudade. E eu lembro do dia que a Roberta mandou mensagem dizendo assim, pastor, a PBG tinha que vir para minha cidade, eu não aguento ficar longe. Eu falei, não dá, acha alguma aí, de repente voltaram, já estão de volta. Meu irmão, é porque isso aqui tem que ser lugar de cura, lugar de mesa. Aqui, a gente não escolhe quem a gente vai tratar bem. Aqui a gente ajuda, não é pensando em ter algo em troca, é porque nós entendemos que já recebemos tudo que a gente precisava. Esse é o meu desejo para o nosso 2025. Um ano que ninguém passe sem abraço, sem cuidado, sem carinho, sem afeto, sem ouvido. Irmãos, ouvir é um dos maiores atos de amor. Tem gente que só está precisando pôr para fora, dizendo assim, na última igreja eu fui maltratado. O meu pastor me amaldiçoou quando eu saí de lá. Não. Não leva a sério, maldição de pastor não pega em crente. Pastor que amaldiçoa, nem pastor é. E se você foi lavado e remido pelo sangue do Supremo Pastor, o pastor humano pode fazer o que quiser com você que não pega. Sabe por quê? Porque você já é posse exclusiva de Jesus de Nazaré. E assim a gente vai sendo curado, a gente vai curando, e a gente vai gerando vida, e a gente vai fazendo com que as pessoas, não está no 6Ps, sejam tratadas, e o Pai se encha de orgulho da gente. É tempo de sermos curados.
cuidados e amados, e de cuidarmos e de amarmos aqueles que estão precisando voltar para a mesa da comunhão e nunca mais sair de lá. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Por favor. Hoje eu quero só orar por você mesmo. O horário está avançado. Mas eu quero orar por você que desacreditou da comunhão. Talvez com motivo, talvez sem. Talvez você foi machucado, mas talvez você percebeu essa noite que era só frescura mesmo. Eu quero orar por você que não aguentava mais. Por você que talvez fez da PBG a última tentativa. Eu quero orar por você que foi alvo de maldição. Eu quero orar por você que todas as vezes que ouve a palavra igreja, comunhão, irmão, o ar até falha. Porque você vai lembrando das dores que você foi adquirindo pela jornada. Eu quero orar por você que está entendendo que machucou muita gente na igreja. Eu quero orar por você que se isolou. Eu quero orar por você que se isolou tanto que hoje está em depressão, porque deixou de viver a essência da comunhão. Eu quero orar por você, e ouve bem direitinho essa parte aqui, ó. Você que tem um chamado lindo. Deus já te chamou para ser pastor, missionário, músico, cantor. Mas a comunhão te bateu tanto. Foi tão avessa ao que Jesus escreveu, que você talvez pensou, disso aí nunca mais eu quero viver. Eu quero orar por você que está cansado, sobrecarregado. Eu quero orar por você que está precisando de uma cesta básica. Eu quero orar por você que está com vontade de comer um lanche hoje. E não só orar. No final você vai me procurar, eu vou pagar o teu lanche hoje. Quero orar por você que sentiu o cheiro da cantina e pensou assim, ai, mais um domingo que eu vou sair correndo. Não, esse domingo você não vai sair correndo. E não precisa ficar com vergonha não. Só me procura de um jeito, finge que vai me dar um abraço ali e fala, pastor, eu estou com fome e estou sem dinheiro. E você vai comer um lanche na minha conta hoje. Quero orar por você que está desempregado e achou que ninguém estava preocupado com você e mal sabia que a gente está orando para que você se encontre. Quero orar por você que está ferido, chateado com a igreja. Quero orar por você que tem traumas profundos de igreja. Quero orar por você que achou que ninguém se preocupava. Mas eu não quero só orar não, tá bom? Você que está precisando. Eu, o Orlando, o Tiago, o Rafa, que somos pessoas que trabalhamos aqui na igreja. Nós estamos à disposição para que quando acabe esse culto, ou por mensagem, ou pessoalmente, você nos procure dizendo assim, olha, eu não tenho o que comer amanhã não. E a gente vai fazer com que você não só coma, mas tenha um banquete amanhã. Quero orar por você que está desempregado, perdendo a esperança. A gente vai te ajudar. Quero orar por você que está sem a fralda do teu filho. Mas eu quero te dizer que ela vai chegar essa noite na tua casa. Quero orar por você que está sem força para continuar. Está andando muito sozinho. Em nome de Jesus, volte para a mesa da comunhão, que é o teu lugar, e a gente vai cuidar de você. Mas eu quero orar por você também que está bem. Está bem de saúde, está bem financeiramente, está bem com psique. Você que está dizendo, eu quero é cuidar de gente também, pastor. Eu quero orar por você que vai trazer a doação essa semana e a gente vai levar para esse pessoal que está com água dentro de casa, com alegria, dizendo assim, olha, Jesus mandou isso aqui. Essa semana o Orlando falou, pastor, eles querem bolacha e suquinho, porque as crianças estão presas dentro de casa e não tem o que comer. Meu irmão, eu não vou ver criança passando fome nunca, sem fazer nada. Não consigo resolver o problema do mundo, mas dos que estão ao nosso redor, nunca. Porque na comunhão que eu tenho com o Senhor, eu aprendi que a dor do outro custa muito para mim. Então que em nome de Jesus, você seja convidado a participar da comunhão da igreja, a se entregar na comunhão da igreja. Nos deixe saber a tua dor, nos deixa saber aonde está pegando, nos permita orar por você. Bora marcar um monte de agenda para dividir o pão, bora ter partilha, bora ter palavra, bora cuidar dos corações que estão aqui. E se você é esse cachorrinho que está com tanta dor e tanta marca, que está com medo, nos dê a chance de cuidar do teu coração.
para que a mesa da comunhão te devolva a vida. E aí, me permita, não é nem uma questão de apelo, mas eu preciso que você feche o olho, que eu quero orar por várias coisas essa noite. A primeira delas é por você que está aí nessa luta de igreja, de ser igreja, de dar uma nova chance para a igreja, de traumas com a igreja, de ter sido amaldiçoado pela igreja, ter sido maltratado pela igreja, ter sido marcado mal pela igreja, mas que nessa noite está entendendo que ainda dá, que existe uma igreja preocupada com o teu coração, com a tua vida, de renovar as tuas forças. Talvez você, quando pensa no ambiente de igreja, é tanta coisa que exigem e deixar a graça de lado e estão tentando formatar um movimento de obediência que não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com homens. Mas nessa noite você quer viver a liberdade que o Evangelho dá, ou voltar para a mesa. Me dá um sinalzinho com a tua mão que eu vou orar por você. Há alguém essa noite? Ok, pode abaixar, já vi. Pode abaixar, já vi. Amém, pode abaixar, eu já vi. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar, já vi. Amém, pode abaixar, louvado seja. Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, querida, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você que está deixando a solidão tomar conta do coração, mas nessa noite está entendendo que não dá para ir sozinho. Talvez uma depressão está apertando o teu coração, talvez o sentimento, o pensamento de morte tem rodeado a tua mente, mas nessa noite você entendeu que a comunhão tem poder até para te curar e para mudar aquela história que você achou que estava acabando. Se for o teu caso também, por isso que eu peço que ninguém abra o olho agora, porque eu não quero constranger. É muito difícil esse tipo de apelo. Mas se for o teu caso, encorajado pelo Espírito Santo, me dá um sinalzinho que eu vou orar por você. Pode abaixar, já vi, amém? Amém, pode abaixar, isso, rapidinho que eu consigo ver. Há mais alguém? Amém, pode abaixar, ok. Não vou insistir muito, é que eu preciso virar a cabeça para todos os lados. Mais alguém? Ok, amém, pode abaixar, acabei de ver, amém, pode abaixar. Eu quero orar por você também que achou que ninguém estava preocupado com a tua dor, com o teu desemprego. Ninguém estava preocupado se você estava jantando ou não. E descobriu essa noite que tem uma igreja preocupadíssima com aquilo que você vai comer ainda essa noite. Preocupado inclusive com o lanche que você vai comer na cantina, que você merece também. Você que está com medo, o desemprego já está há muito tempo na tua porta. Você que está precisando e não teve coragem até hoje. E fique em paz. Está todo mundo de olho fechado, lá no fundo, aqui na frente. Porque eu sei que não é fácil. Mas se for o teu caso, para que eu possa ver. E nessa hora eu queria pedir que o Orlando ficasse de pé também, me ajudasse, porque eu não quero perder de vista caso seja o seu caso. Mas se você estiver passando por algum aperto dessa situação, uma cesta básica, seus filhos estão sem fralda, estão sem leite, a gente não vai deixar você ir embora daqui sem isso não. Se for o teu caso, não precisa nem abrir o olho. Só dá um sinalzinho com a tua mão para que a gente possa ver. Tem alguém passando por isso? E a gente vai dividir essa... Não? Amém. Vamos orar? Quero orar por você. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu coração, que Deus abençoe a tua jornada. E te dizer nessa noite, seja bem-vindo de volta à mesa da comunhão, construída por Jesus, o carpinteiro que nos deu a chance de sentar, de participar da mesa mais bela de todos os tempos. E quero encerrar te lembrando que um dia Ele vai voltar e essa mesa será eterna na presença dEle, e não haverá mais dor, mais choro, mais perda, mais lamento. Para isso, basta você fazer aquilo que o Pedro disse para aqueles 3.000: arrependam-se, confessem Jesus como Salvador, sejam batizados e vivam a intensidade do reino de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que ela gera em nós. Nós queremos ser uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem vida, uma igreja que partilha, uma igreja que tem palavra, uma igreja que preserva a presença, uma igreja que parte o pão, uma igreja que gera provisão. Nós queremos ser a igreja que faz com que o mundo conheça o Teu nome através de atos que a gente está fazendo que representam ao Senhor. Nós não queremos ser igreja rica. Nós não queremos ser igreja que tem ou A ou B. Nós queremos ser a igreja que representa Jesus de Nazaré em tudo. Permita que ninguém que está entre nós saia sem abraço, sem oração, sem o pão. E que todos possam sentir a Sua doce presença nos abraçando, nos curando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Nos dê uma semana de paz
E aqueles que estão bem, ajude, Pai, a ser extensão do seu braço, a representar o teu reino. Que aquelas pessoas que estão na nossa cidade, ilhadas, com água nas suas casas, que perderam tudo, sejam impactadas pelo amor de Jesus, através das nossas vidas. E assim como Helena me ensinou, que a PIBG seja parte da sua provisão nesse mundo tão egoísta. Que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana e a gente se vê se Deus...